pessoal, é importante a gente entender um pouco sobre a Bíblia para que a gente possa fazer uma reflexão mais próxima, crítica e mais realista dos textos bíblicos e não fazer essa leitura mitológica que as igrejas fazem em seus cultos. Precisamos ver primeiro que os textos bíblicos eles são escritos em determinadas épocas e para determinado povo. Então, para que possamos entender o texto bíblico, precisamos ir até a época em que ele foi escrito, saber onde estava inserido esse povo, como vivia socialmente esse povo, religiosamente esse povo, quem tinha o poder na época, como é que se vivia a moral, a ética daquele tempo, o que estava se passando na vida daquele povo, tanto no contexto religioso, como político, como social. E tudo isso é importante para que possamos entender o que aquele texto bíblico quis dizer para aquele povo naquela época. E é importante entendermos que aquele texto foi escrito para aquele povo naquela época, naquelas circunstâncias. Um outro texto bíblico escrito em outra época foi escrito para o outro povo, naquela novas circunstâncias, naquele novo lugar geográfico, naquele novo ponto da história, com dificuldades e sofrimentos e angústias diferentes do primeiro texto. A vida religiosa é diferente, o poder exercido naquela comunidade é diferente. Então o texto bíblico ele é escrito para aquele povo, para aquela época. Então quando se junta o cânon bíblico, não é? A igreja junta o cânon bíblico e transforma esse cânon em sagrado, parece que as pessoas quando leem os textos, elas imaginam que estão lendo o texto conforme foi escrito, época por época e tempo por tempo, e aí nós percebemos que há uma dificuldade de entendimento aí, porque um texto foi escrito para aquele momento, para aquela época, o outro texto foi escrito para aquele momento, para aquela época, e a igreja junta e diz, olha, todos têm uma cronologia, todos estão falando do mesmo Deus, das mesmas situações, dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, dos mesmos erros. E isso não é verdade. E como eu estou te explicando, um texto escrito numa época, por um determinado povo, por uma determinada religiosidade, por uma determinada circunstância política, era aquele texto. E o outro texto é escrito noutra circunstância, noutra situação, noutro momento. E pegar esses dois textos e juntar um do lado do outro e dizer que os dois estão falando do mesmo Deus, da mesma coisa, das mesmas situações, não faz sentido. Não dá para fazer uma interpretação verdadeira desses textos, né? Não dá para fazer uma interpretação crítica, uma interpretação saudável dos textos bíblicos. Tanto é que você vê lá, Deus manda matar, e depois Deus diz para não matar, Deus diz para mentir, depois Deus diz para não mentir. Então, dependendo das circunstâncias do povo da época, esse povo expressa, através da sua expressão, digamos assim, mitológica, verbal, sentimental, aquilo que o povo está passando, e ele escreve de uma forma que exista um Deus que está ali guiando esse povo. Mas é importante entender que a religiosidade, a única diferença da religião e do mito é a moral. O mito é imoral, a religião cria, pelo menos a religião monoteísta, cria a questão da moral. E aí, quando se cria a questão da moral, se dita as regras, se dita as normas, se dita preceitos, leis, doutrinas em que as pessoas devem viver, ou senão elas serão expulsas, excluídas, excomungadas desse seio desta fé. Então aí se cria a religiosidade. Mas isso não significa que mito e religião são muito diferentes, né? O mito é imoral e
a religião cria questões morais, mas essas questões morais não significa que leva as pessoas a viverem uma vida mais livre, mais a contento com a liberdade da existência noética do ser humano. Aí a gente vê que a religião, ela serve para bitolar, para fazer com que uma comunidade se torne escrava de regras, né? Se torne escrava de regras e de normas, e a partir dessas regras e normas existe uma casta, né? Um clero que vomita essas normas, essas regras, e as pessoas seguem essas orientações conforme essa casta, esse clero, através da tradição, cria essas normativas, né? Então nós sabemos que na Igreja Católica não se segue apenas a Bíblia, se segue também a tradição da Igreja, aquilo que os santos padres disseram, aquilo que o Papa diz, é importante para aqueles que creem na Igreja Católica. Então, quem é católico deve seguir tudo aquilo que o Papa diz, porque o Papa é infalível, deve seguir a tradição da Igreja, tudo que está no Catecismo da Igreja Católica, nos concílios, e quem, a partir de Lutero, foi incidente, saiu da religião cristã e não tem um Papa, a Igreja, digamos, protestante, ela ficou solta e cria essa panaceia de crenças e de ideias, de pensamentos e de pessoas se dizendo pastor, outros se dizendo apóstolo, outros se dizendo bispo, outros se dizendo... E na verdade, que no mundo católico existe a pessoa do Papa, e o Papa é quem dirige a Igreja diante dos carismas da Igreja, diante da doutrina da Igreja, diante dos dogmas da Igreja, e aqueles que não querem viver esses fundamentos são excomungados, são expulsos dessa convivência. Agora, no meio protestante não existe essa hierarquia, e por não existir, existem esses milhões de igrejas protestantes, cada uma falando uma coisa diferente, e aí não fica uma bagunça total, uma torre de Babel. Embora a Igreja Católica Apostólica Romana tenha aí o poderio de 1 bilhão e 200 milhões de crentes, né? As igrejas protestantes aí por média de 1 bilhão de seguidores. A Igreja Católica, ela é mais una nesse processo todo, é mais organizada nesse processo todo, por isso que o número é maior. Mas é importante sabermos que onde está o Espírito de Deus nessas igrejas todas? Onde está a presença do Espírito Santo nessas igrejas todas? Cada uma diz cada uma faz uma reflexão, cada uma faz uma exegese, cada uma faz uma hermenêutica, cada uma faz uma teologia de ideias que seus fiéis devem seguir, e pronto, não é? E aí a gente pensa, poxa, o Espírito Santo, por que não organiza isso tudo e não deixa numa igreja só, para ser mais organizado e para a igreja ser mais santa, mais entendida pelo seu fiel, mais compreendida e tudo mais, né? Não sei por que o Espírito Santo permite essa rolo de crenças religiosas. Será que é porque o Espírito Santo não existe? Bom, diante dessa reflexão, nós podemos entender então que a religião, ela é fruto da psique humana. O homem cria no seu psique a necessidade de Deus, como a criança tem necessidade de heróis. Então toda criança que nós conhecemos vive
e tem necessidade de heróis. Hoje nós vimos aí os animes na televisão, né? E aí tem lá o poder de certo personagem que tem determinado poder, que é determinado poder faz dele um herói, etc e tal. Antigamente se tinha lá no Batman, no Super-Homem, na Mulher Maravilha, no Homem-Aranha, e essa ideação, né, e no Papai Noel, a ideação de alguém que tem poder e que nos ajuda quando a gente não consegue fazer, a gente é infantil. O mesmo acontece. A pessoa fica adulta, mas fica ainda com esta compreensão sináptica infantilizada. E aí continua necessitando de um sobrenatural. E aí cria esse sobrenatural que nós sabemos que é Deus. E a partir daí pauta a sua vida sobre esse sobrenatural que é Deus. Então você percebe o seguinte: o homem cria Deus e coloca nas mãos de Deus regras, nas mãos de um Deus que foi criado pela cabeça humana, e o homem segue as regras de um Deus que ele criou e que ele diz que criou também essas regras. Para você ver aí a questão neurótica que se cria, né, psicótica, que se cria com relação a Deus. E na verdade é o homem que deveria se responsabilizar pela sua existência, pela sua vida, e saber que a existência é esta que ele está vivendo e que então há possibilidade de ressurreição, de vida eterna, de reencarnação, e que o que ele tem para hoje é isso mesmo, é ele ser o que ele é hoje. Ah, mas isso vai fazer com que as pessoas vivam uma anarquia. Se não existe Deus, não existe moral, não existe regra. De novo aí a ideia de que há necessidade de um Deus para impor regras para organizar a sociedade. E na verdade, você não vê aí na nossa sociedade ou em países como Bélgica, Austrália e outros mais, onde um grande número de pessoas são ateias, vivendo uma vida de promiscuidade. Cada um segue as regras da sociedade em que vive e só não acredita em Deus. Então, a dizer que vai ser uma anarquia se as pessoas não acreditarem em Deus é balela de líder religioso que não quer perder a boquinha do seu trabalho e da sua forma de ganhar dinheiro. Então é necessário a gente fazer essa reflexão e entendermos que o processo religioso é um processo humano, uma necessidade humana de dar respostas àquilo que não se tem respostas. Então, colocar no invisível uma fé e uma crença de que esse invisível vai curar, vai salvar, vai libertar, é mais fácil do que assumir a dor de saber que você está sozinho no mundo e que você tem que se virar no mundo e que você não tem nada superior a você mesmo para lidar com os seus problemas, as suas dificuldades. Então, o crente é um adulto infantilizado, acredita em heróis. E heróis, como nós crescemos e percebemos que eles não existem, que eles são mitos, também a crença é um mito. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.